Vocês estão bem? Está todo mundo bem? Vocês dormiram? Sonharam? Uhum. Então, nós estamos aqui, né, na última sessão, né, da nossa assembleia. Então eu pensei hoje reler aquele texto, né, esse livro é Uma Arte de Amar para os Nossos Tempos, um comentário sobre o Cântico dos Cânticos por Jean-Yves Leloup. Para os nossos tempos. Uhum. E a gente pegou só, né? A gente pegou o comentário do verso 10, são 26 versos. Mas está perfeito, né, para a nossa contemplação. Né? Então a gente leu o verso, o comentário, e depois a gente passou o dia, né, de ontem falando sobre como, né, vivenciar essa inteireza que está sendo proposta, né, nesse texto, nesse verso. Então hoje eu pensei a gente reler o texto, rever alguns pontos de ontem. E, se vocês lembram, eu comentei, né, de uma base em que as emoções perturbadoras são naturais e de uma base onde o amor e a sabedoria seriam naturais, né? Então eu vou retomar esse ponto, né, sendo a base das emoções perturbadoras a dualidade, e essa base de inteireza da não-dualidade, de Prajnaparamita, como a base para o natural amor, para a natural sabedoria. Então é isso, porque não adianta, né, nessa base de dualidade a gente se esforçar para amar. A gente vai, no máximo, conseguir ser bonzinho, mas de tempo em tempo a gente percebeu que a gente vai queimar as pessoas que a gente diz amar, né? A gente bota elas na fogueira. E ainda chama os amigos para ver, vamos todos agora. Olhar para a cara dele ou dela ali, assim, derretendo nas chamas. Viu? Isso que dá não me amar. Né? E vocês próximos, observem bem, porque é isso que acontece com quem não me ama. Não é? Malvadinhos que a gente é. Né? Então é isso, né? A base dual ela vai sempre nos colocar em contradição. Nós vamos ser incoerentes a cada esquina, gente. Coisa mais linda de ver. E é lindo de ver mesmo, né? Porque essa é a natural manifestação da base dual. Então, aí a gente está aqui treinando, né, para fazer esse deslize. Né? Não é nem por esforço. Quando a gente fez essa meditação agora, a gente já está deslizando. Né? A gente está no máximo do conforto, né, do momento, assim, saindo dessa reatividade e só recuando para um lugar que já está presente, né? Eu, presença inteira, sem necessitar de fenômenos, para depois poder me relacionar com eles nessa outra base. E isso sim, gente, não... Eu tenho dito, né, não tem pré-requisitos para fazer esse deslize. Não precisa nada de especial. Não precisa ter nascido desde um útero dourado, nada, gente. Porque nós somos isso. A gente tem várias provas ao longo da vida que nós somos isso e a gente não vê. Incrível como nós somos teimosos, né? Isso é Tânia, né? No budismo, assim. A gente começa alguma coisa e aí não desgruda. Aquilo, né? Só que o tempo todo está se revelando, né? As nossas liberdades. A gente vai mudando e não vê que está mudando. Coisa dura, né? Então, vocês acham que dá para ser assim? Não? Está esquentando aqui, gente, só um pouquinho.
Cadê a Juju? Ah, tá aí, Juju. Você dormiu bem? Uhum. Então, o versículo diz: meu bem-amado eleva a voz e me responde. A gente não quer nem saber qual foi a conversa. Tá? O que ele está respondendo para ela? Levante-se, minha amiga, minha bela, vá em direção a você mesma. Né? Lembram-se bem disso? E ela achando que ele ia abrir os braços para ela, né? Tá bom. Então, eu vou ler o comentário agora, né, sobre esse versículo. Então, uma das etapas do amor é dizer venha, quando o amor é de necessidade. Então, ó, visão dual. Eu vejo o outro e quero o outro. Já falamos a você sobre porneia, sobre o amor da criança que, sem cessar, pede à mãe que venha preencher o seu desejo, que venha preencher sua carência. Entretanto, chega o momento em que amo o outro suficientemente para dizer-lhe, vá para você mesmo. Neste momento, amo a liberdade do outro. Como é que a gente vai amar a liberdade do outro? Quando a gente estiver assim, mergulhados na própria liberdade. A gente não vai querer que o outro pense, sinta diferente. A gente vai estar naquele deleite, não vai nem surgir o impulso de dizer assim, você está vendo como eu sou livre e bela e maravilhosa? Fica do meu lado, porque é isso que eu vou te oferecer. Não vai surgir isso. A pessoa que está livre vai dizer, você é livre. Então, amar a liberdade do outro, na verdade, é porque a gente está amando a liberdade natural de tudo. Não é nem do outro. É uma liberdade absoluta. E a gente está vendo que o outro está dentro disso também. A gente não se conforma. Se o outro falar assim, mas é você... Não fale isso é heresia. Não diga que sou eu. Não! Isso é maravilhoso. Quando a gente entende de verdade o que é a liberdade, a gente não vai aceitar a gente não vai aceitar elogios, sabe? Do tipo, nossa, você... A gente sabe que não tem essa pessoalidade ali dentro. Então, a gente não vai permitir que ninguém grude na gente achando que somos nós. Essa é a dificuldade, por exemplo, de se relacionar com os mestres. Porque eles não querem. Sai! Não é assim, né? Mas, na verdade, é assim, vá. Os mestres não querem seguidores. Isso quer dizer assim, mais ou menos, né? Porque tinha que ser assim, num encontro, vá. Vá desfrutar dessa liberdade, vá comunicar essa liberdade. Vai ficar me ouvindo 30 anos, 40 anos. Nossa Senhora! Eu já não sei mais o que falar para você. Pá! Porque se a gente pessoalizar os ensinamentos da liberdade, isso é uma etapa, né? A gente vai achar que é a pessoa, mas não é. É porque o mestre deixou de ser uma pessoa. Ele encontrou essa abertura, ele é essa abertura. E se ele cair na tentação de aceitar um elogio, ele percebe imediatamente que aquilo tranca o coração. Se achar que aquilo está vindo de uma inteligência tua, sou eu, lascou. Você vai começar a falar dos teus conhecimentos, dos teus achismos. Você vai começar a passar receitinha dentro do tempo, dentro da forma. Não? Os ensinamentos, eles são atemporais. Eles não são receitas. Os ensinamentos querem nos dar a base para lidar diretamente com o que aparece. E a sabedoria brota disso, não de alguma coisa que se vai acumulando, sendo. Não. Como a gente falou ontem, né? A gente vai se lavando momento a momento daquilo que é vivido. Porque é isso que permite, é esse frescor que permite as palavras serem adequadas, os gestos serem adequados, comunicarem o que precisa ser comunicado. De outra forma, somos nós.
que tem sido até hoje. Então, amar a liberdade, né? Quero que ele ou ela se torne o que é. A liberdade. Que é isso, quer que o outro se torne o que ele é de verdade. Não mais uma pessoa. Um Buda, né? Ser livre. Amo nele, nela, a sua liberdade, a sua independência. É isso que torna uma pessoa agradável e interessante. Por que a gente se apaixona na primeira vez? Porque a gente não tem nada, a gente não tem passado. O outro está livre, a gente está ali se encantando. Daí, daqui a pouco, a gente começa... Sei lá, né? Que passa. Você vai tirando o encanto da pessoa, porque, não faço mais isso. Você fez isso ontem. Aí hoje você vem e me fala isso, você tem que falar o que você falou ontem. Daí já começa a bater nos nossos limites, na nossa pessoalidade. Começa a bater na nossa falta de autonomia emocional, energética, química. Né? Então, eu preciso dessa autonomia para deixar o outro dançar na minha frente, né? Não quero para mim, quero para ele mesmo. Olha que doçura essa palavra. Que essa expressão é quero para ele mesmo. Claro que essa atitude é um tanto difícil, em alguns casos, como no nosso. Porque se dizemos ao outro vá, temos um pouco de medo que ele vá e não volte. Eu acho ótimo isso, né? Que se aproveite das nossas palavras, da nossa, né, sabedoria e nos esqueça. Então, veja, né? Nós estamos nos preparando para falar isso. A gente não está pronto para falar isso. Então, não fala nada. Fala nada, porque vai que o outro vai mesmo, você não estava no ponto, é aquilo, não consegue mais nem praticar. Entrou em depressão. Né? Então, não. O que a gente sabe? A gente sabe que estamos nos preparando para isso. Para a liberdade, né? Mas nós precisamos ser os primeiros a entender o que é essa liberdade. Né? Aí começa com aquele trabalho de ontem, né? Ontem foi só o trabalho, a gente só falou sobre isso, né? O silêncio, prajnaparamita, a autoobservação. Então a gente vai ter que, por um bom tempo, não se sabe quanto, e não vamos nem dizer quanto, não vamos estabelecer limite para isso, mas é ali que a gente vai cozinhar. Né? Para ver que prato sai. Né? Vamos ficar ali. E o que vai acontecer? A gente vai testando dia após dia, situação, né, após situação, daí a gente vai começar a entender, a liberdade vai surgindo, né, em alguns níveis, daqui a pouco a gente tropeça de novo. Mas é nessa direção, você veja para onde a gente está indo, não é pouca coisa, né? Enquanto tudo depende do modo como entretanto, tudo depende do modo como dizemos vá. Não dizemos vá embora. Dizemos, torne-se você mesmo. Vá em direção a você mesmo. Porque só haverá um verdadeiro encontro entre nós se você for você mesmo. Como já lhes disse anteriormente, seria preciso dizer ao seu bem-amado, à sua bem-amada, olha isso, eu estou muito bem sem você, estou muito feliz sem você, mas sou muito mais feliz quando você está comigo. Né? Então, a alegria, ela expande. Como nós aqui, a gente já estava bem, né? Razoavelmente bem. Mas a gente fica muito melhor quando está aqui, contempla os ensinamentos, pratica junto, né? Tudo aumenta. Para o bem ou para o mal, né? Mas aqui nós estamos falando dessa alegria, né? Do amor. É. Então é isso, a gente já estava bem. A gente já estava ali assim... Opa! Aí ali, o que acontece no encontro com o outro? Né? É a manifestação do coração inteiro, né? Do bodhicitta. Aí o que esse amor vai manifestar?
Daí é a brincadeira. Aí é a delícia do coração inteiro. Na relação com o outro, a criatividade. O que vamos fazer juntos? O que vamos fazer hoje? Imagina 2 corações inteiros. A gente não está ali barganhando, né, naquela meleca toda. A gente está assim... Uau! Um casal lúcido. Pais lúcidos com seus filhos. Professores lúcidos. Aí tudo que brotar não rouba o silêncio. Tudo que brotar não rouba a liberdade. É a expressão do silêncio, a expressão da liberdade. Não rouba nada, não rouba a inteireza de ninguém. Ninguém vai dizer assim, nossa, eu não vou contar isso que eu descobri, porque eu vou, como é que é? Registrar. Eu vou registrar que isso que fui eu que falei. E eu ouvi isso do Lama já, ele disse assim, os meus ensinamentos estão todos no YouTube. Se alguém quiser pegar e dizer que são seus, eu ouvi ele dizer isso, que faça. Por quê? Porque o Lama sabe, o Lama é a fonte, o Lama não é as palavras. A pessoa que pegar a palavra e sair repetindo, vai tropeçar nas próprias palavras. As incoerências vão aparecer. Então, a pessoa que encontra a fonte, ela não está preocupada em sustentar qualquer coisa que se manifesta. Ela quer ficar justo aqui, porque a beleza é a beleza da manifestação. E é sempre novo, é sempre diferente. Você vai ficar preocupado. Ai, agora isso aqui, ó. Sei lá, vou fazer uma conserva, né? Nenhuma fruta, nenhuma árvore pensou em fazer conserva das suas frutas. Mas a gente pensa, né? Ela dá a fruta e faça o que vocês quiserem com a fruta, porque fruta após fruta aqui, ó, né? É isso. Olha como a gente pode aprender, né? Olhando o que está aqui, né? Então, a gente acreditar que a sabedoria é isso, né? Palavras em conserva. Esqueça, não entendeu nada. Há nesta frase a afirmação da sua autonomia e da autonomia do outro. Há a escolha de 2 liberdades estarem juntas. Não são mais 2 dependências, não são 2, são 2 humanidades que se inclinam uma diante da outra e se coroam entre si. É muito lindo isso, né? O que é coroar-se entre si? É porque nós precisamos dos outros, né? Isso é interdependência, né? Na manifestação da sabedoria. A sabedoria, ela não se manifesta se não houver relação. Então isso é o coroar-se entre si. Na presença do outro, eu vou entender o que é o amor. Eu vou perceber as faces que o amor pode manifestar. Como é que a sabedoria se manifesta? Porque há ignorância. Senão era só silêncio. Não tinha o que ser dito. Mas como há a realidade da ignorância, nós nos confundimos, então a sabedoria fala, se manifesta. Mas o Lama apresentou isso uma época, né? Era a face da mesma moeda. A vidya e a vidya. Né? Sabedoria e ignorância. Então isso é coroar-se, porque eu só vou saber o que é possível, eu só vou saber o que o silêncio é capaz de manifestar quando eu olho, né, para alguém. Então o outro vai permitir, né, vai me permitir entender do que a sabedoria é capaz, né, do que esse silêncio é capaz. Um vai fazer isso com o outro, né? Fora do encontro, o que há? Silêncio. Fica ali a gente assim, paradinha assim. Você não vai ficar falando com você mesmo. Né? Não vai ficar dando ensinamento para você mesmo. Você já é o silêncio. Você só desfruta, né? Você só desfruta de ser. É isso que vai acontecer conosco. Nós vamos ter essa clareza, sabe? A gente não vai precisar, aí, quando se separa dos outros, fica lá maquinando. O que eu vou falar da próxima vez? O que eu falei ontem? O que vai...
né, mente dual, fica lá na estratégia. Aqui não. Você se despede da pessoa e onde você está? No silêncio. Como você era pura presença, o encontro foi completo. O encontro bastou a si mesmo. Ele se fecha, se conclui. Aí, pronto. Obrigada. E daí, né? Onde é que a gente estava? Esta palavra, nós a encontramos... na verdade, aqui eu não sei o que ele quer dizer com esta palavra. Qual delas? Eu acho que é o vá, né, que a gente tinha falado. Esta palavra, nós a encontramos entre os terapeutas de Alexandria. É a grande palavra sagrada dos antigos e novos terapeutas. Ela é verdadeira também no amor místico. Vimos anteriormente... é vá mesmo. Vimos anteriormente o que Deus pede a Abraão. Vá em direção a você mesmo. Acrescentando, porém, eu estou contigo. Nesta frase, Deus pede a Abraão que se torne verdadeiramente humano. Pede-lhe que aceite a sua humanidade, que aceite a sua encarnação, porque é nesta encarnação que ele pode encontrar o divino. Então, nesse ponto, né, aceitar a sua humanidade é esse mergulho, é Prajnaparamita. Então, como é que você vai conhecer você mesmo? Você vai cruzar por tudo isso que você tem sido, tudo que você acumulou ao longo dessa vida, das vidas passadas, o que seja, isso é prajna. A gente vai olhar o que tem de bom, o que tem de ruim, a gente vai aceitar. Lembra que a gente falou ontem? Não há nada de errado conosco, nós não precisamos ser outra pessoa. Nós vamos nos aceitar do jeitinho que estamos agora, sem pôr nem tirar. Então, aceite a sua humanidade nesse momento, do tamanho que você está. Do jeito que você está. E porque tudo isso é suficiente, tudo isso brotou da onde? Brotou da fonte. Não tem nada de errado com aquilo que brota da fonte. O equívoco é agora você se perder naquilo que brotou e esquecer-se, né, da fonte. Então, tudo que está posto nesse momento não tem que mudar, não tem que polir, não tem que esconder. Aqui não é o caminho da transformação. Transforma a raiva em amor. Não vai nada. Você vai olhar a raiva, como a gente conversou ontem, a energia neutra, que é a base da raiva. Não tem que jogar a raiva fora. Aquele que entende a natureza da raiva agora tem um remédio. Curou a si mesmo e agora pode curar as outras pessoas que acreditam na raiva. Não tem nada disso, né? Então isso é aceitar a sua humanidade. Não queira mudar nada. Não se compare. Mas aquela humanidade ali está um pouquinho melhor para lidar, né? Dentro de Prajnaparamita. Aí começam essas comparações. Não, você é perfeito. Olha, gente, quanto pior, melhor. Né? Pega essa coisa densa que você acha que está aí. Agora você tem um solo de sanidade, né? Prajna, silêncio, tem mestre. Vai fazer isso, faça isso. E aí Deus disse para ele, Buda disse para ele, desculpe. Vá em direção a você mesmo. Eu estou contigo. Isso é amor, né? Isso só você pode fazer. Mas se você quiser, eu fico aqui te olhando. Eu posso te dar a mão, posso trazer um chá para você. Isso é o que a gente faz em retiro, né? A gente vai cuidar das pessoas em retiro. A gente não pode fazer por ela o que ela vai ter que fazer lá dentro da meditação. Que é, honradas essas pessoas, gente. Quem já fez, sabe o que é. Quem faz meditação sabe o que é. Aí o que a gente faz? A gente tem uma mandala de cuidados ao redor. Leva comida, faz compra para a pessoa, leva pomadinha, o que precisar. Pomadinha, porque às vezes, né, que ela vira uma ferida. O que a pessoa precisar, eu estou aqui do seu lado. O mestre, eu estou aqui. Eu te ofereço os ensinamentos, te ajudo a clarificar o que for necessário. Mas o trabalho é teu. No final é isso. No final, todo mundo, um a um, pé por pé, sai da casa de retiro e fica a pessoa. Bonito isso, né?
É possível também que digamos a Deus, vá, a próprio Deus. Mestre Eckhart escreve sobre isso uma frase que pode parecer estranha. O que eu peço a Deus é para que Ele me liberte de Deus. O que eu peço a Deus é para tornar-me livre das imagens que tenho de Deus. Às vezes procuro Deus sob a forma de uma certa representação, e isso me impede de vê-lo sob todas as suas formas. Então aqui a gente tenta se libertar, inclusive isso, né? Da imagem de um ser de sabedoria fora de nós. Então nem isso resta. Como diz, né, no budismo, se você enxergar o Buda, mate-o. Então isso está em todas as tradições. Ou seja, não vai restar nenhuma muleta. Porque não há. Portanto, amar alguém é querê-lo livre. É querê-lo em sua plenitude, em sua inteireza. É aceitar também que o outro possa estar feliz em minha ausência. Essa é a parte mais difícil. É aceitar que eu também possa estar feliz sem a sua presença. Isso é mais fácil. Mas o outro feliz sem mim, não consigo entender. Eu também. Olha isso. Dessa maneira, nos aproximamos da verdadeira aliança. Uma relação que não é dependente, que é realmente uma aliança. Isso supõe que cada um possa estar sozinho e bem. É uma boa questão para nos colocarmos. Como sou quando estou sozinho? Porque o outro pode me faltar como necessidade, e nesse caso ainda serei dependente dele. Ou o outro pode me faltar como uma plenitude, um coroamento, e neste caso haverá realmente uma aliança. Mais uma vez, é necessário não sonhar, e antes de chegarmos a esta qualidade de consciência e de amor, pode-se dizer ao outro, vá, torne-se você mesmo. Precisamos aceitar a criança que está em nós e que ainda está dependente de alguma forma. É necessário tomar consciência dessa criança para podermos crescer. Então ele está dizendo isso. Antes de conseguir tomar essa atitude, observe o ser carente, a criança. A visão dual. Ele está dizendo isso. Agora vamos olhar essa dualidade? Vamos superar isso? É assim que, neste momento, posso compreender. Não posso viver uma relação verdadeira com alguém que não é verdadeiramente ele mesmo. E não posso amar alguém se eu realmente não sou eu mesmo. Esse ponto é interessante, Porque esse eu mesmo tem duas etapas. Então, existe esse eu mesmo assim, como eu sou agora, do jeitinho que eu sou. A dor e a delícia, Todos nós somos uma dor e uma delícia juntos, Então, olha o campo de maturidade que precisa surgir para a gente não entrar, não fazer barganhas, para que o outro se torne um eu, ainda dual, adaptado a mim. E eu não faça isso também. A gente vai perder tempo fazendo manobras dentro da visão dual para fazer um outro personagem que não era aquele que a gente era, que já era complicado. Agora a gente se adaptou ao outro, vai continuar complicado. E como a gente falou ontem, aí surge essa cobrança. Eu mudei por você. E olha, eu não estou me sentindo tão bem assim não, porque antes eu achei que eu estava melhor. Não é? Isso é um campo de confusão assim, sem fim. Então, tem essa aceitação do outro como ele é agora. Mas já, se a gente estiver fazendo esse trabalho de prajna, a gente entende que esse eu é um eu transitório. Aceitar o outro como o outro é furar já a aparência dele nesse momento e tentar ver o absoluto nele, ver a consciência primordial nele. Então, a gente primeiro vai se aceitar como nós somos agora, essa coisinha complicada, mas a verdadeira aceitação é nós nos reconhecermos como presença livre, criativa, plástica, mutante,
Então não é assim, eu aceito o outro do jeito que o outro é, como se ele fosse essa coisinha, né? Essa dor e essa delícia misturada. Eu aceito nesse sentido, é isso que há para ser trabalhado nesse momento. Aquela frase anterior, ele aceita a humanidade. Eu aceito a luz e a sombra. Então eu não quero que você mude por mim, eu não vou mudar por você. Mas a gente vai fazer o trabalho que importa agora. Pegar esses conteúdos, levar para a Prajna Paramita e, enfim, reconhecer a consciência primordial em nós. E aí surge a aliança que ele fala, né? São dois seres livres, dois seres inteiros, vivendo aí em pura criatividade daí, né? O que vai surgir desse encontro de dois seres inteiros? Aí a gente vai falar um pouquinho depois sobre as 5 sabedorias, porque provavelmente a gente vai caminhar meio por aí, né? Só que são infinitas sabedorias, não dá nem para dizer que são essas 5. Mas essas 5, por exemplo, as 5 brotam de Prajna. E dessas 5, uau, o que vai se multiplicar? Porque o Dharma não está concluído. Nada está concluído. Então o que vai surgir de cada um de nós, que vai descobrindo essa inteireza, vai acessando esse coração de Bodhicitta. Por isso que diz, a iluminação é completa, mas sempre aumenta. Então o Dharma ele é completo, mas ele expande de acordo com a necessidade de cada tempo, de cada pessoa. Então não dá para saber o que vai acontecer, as sabedorias que vão se manifestar. É assim que nesse momento posso compreender. Não posso viver uma relação verdadeira com alguém que não é verdadeiramente ele mesmo. E não posso amar alguém se eu realmente não sou eu mesmo. Esta palavra vá devolve a liberdade mesmo se ela é difícil de dizer e, sobretudo, difícil de viver. Se eu tento ser você e você tenta ser eu, de que vale nossa relação? Então, esse tentar ser você é tentar ser as suas projeções. De que vale a relação? Se eu estou me perdendo na relação. Se eu já não sabia nem direito quem eu era e agora eu sou uma projeção sua. Aí 2 projeções se falando. E ainda não fica bom, não fica perfeito. Daí o outro diz, não, agora vamos dar uma acabadinha aqui. Agora vamos polir aqui, vamos mudar essa cor aqui. Não tem fim. Você não vai encontrar satisfação nos objetos, mudando eles, mudando as pessoas. Isso tem que ficar muito claro assim para nós, sabe? A gente tem que desistir disso. É uma desistência, é uma rendição. Parar de mudar o mundo, parar de reclamar das pessoas, apontar para fora. Isso é muito doloroso para nós, é doloroso para as pessoas, né? Escutamos muitas vezes dizerem que desposamos a metade que nos falta. Quando digo que procuro minha outra metade, digo que procuro a mim mesmo. Procuro a metade que me falta para ser inteiro. E algumas vezes, depois de ter vivido com o meu complementar, depois de ter integrado a dimensão masculina e feminina que me faltava, uma vez que me tornei um pouco mais inteiro, pergunto-me, o que fazer agora com essa metade a mais que segue aí do meu lado? Agora que eu estou satisfeita, né? Já começo a olhar em outras direções, porque eu estou meio inteira, de repente tem alguém que pode agora dar essa complementadinha, porque você já fez tudo que eu queria, né? Agora como é que eu saio? E o outro ali está em processo ainda, está ainda se sentindo, né, metade e ainda está querendo alguma coisa de nós, ó, né? Complicado, porque daí são os descompassos. É um descompasso puro, né? Para mim já deu. Não, mas eu ainda estou na metade do caminho. Pois é, mas eu estou indo. Se quiser eu te faço uma visitinha aí a cada 15 dias. Não, é todo dia. Pois é, mas não estou mais em condições. Ai, gente, que dolorido. A gente sabe o que é isso, né? Dor de separação. Caramba. Mas o que é essa dor? Essa dor tem a proporção exata do que a gente projetou naquilo. Não tem nenhum culpado, a gente não pode nem culpar o
próprio, né, o outro ser. Não pode dizer nada. Não pode nem dizer assim, você me prometeu. O outro pode até prometido, mas você acreditou? Ele pode ter feito isso com a maior, né, super sincero, mas é mentira. É mentira, seu mentiroso. É. A única coisa, por amor, que a gente pode dizer é isso. Levante, vá em direção a você mesma. E eu estou aqui. Mas daí para aqui, ó, eu estou aqui, não é assim, para você, por você, hoje, amanhã, sempre, né? Daí não falou mais nada. Como presença vai estar para sempre. Agora, se for dizer assim, eu estou aqui para te cuidar para sempre, aquela coisa, esqueça. Se quiser brincar de amor romântico, brinca, mas seja esperto, é mentira, é tudo mentira. Porque isso não é para tornar a gente gélidos, né? Frozen. Não. Isso vai nos tornar muito... Tem calor aí dentro. Só que tem uma lâmina. Tem uma lâmina junto. Mas o amor tem essa lâmina. O verdadeiro amor, ele é quente, mas ele tem uma lâmina. Ele não vai deixar o outro manco. A gente não pode deixar o outro manco. E às vezes, assim, até parece gostoso quando o outro vem e diz, você é lindo, maravilhoso, você é linda, maravilhosa. Até nós mesmos temos que nos cuidar. Para não achar que a gente é isso mesmo. Não, isso é teu. Quanto antes a gente se descobrir como face translúcida, para perceber que os outros só estão projetando algo que não existe. Mesmo que eu projeto sobre mim mesma, não existe. Eu vou mudando as minhas projeções sobre mim mesma, vão mudando. Ao longo de um dia a gente se acha bem, daqui a pouco se acha mal, daqui a pouco acha que está brilhando, daqui a pouco está achando, né, um lixo. Então a nossa autoimagem não se sustenta. Aí vai achar que o que o outro projeta vai se sustentar? Isso é um prato cheio para se frustrar. Porque vai aparecer alguém mais interessante já, gente, vai. Mas não é que a outra pessoa é mais interessante que você, é que o olho do outro projeta coisas. Um dia projetou em você. Mas, querido, é tudo volátil. Então, dar conta de si mesmo para viver essa selvageria. Por mais que a gente tente criar as moralidades, né? Então, eu gosto de lembrar desse livro, né? A Alma Imoral, do Newton Bonder. O que é a imoralidade que ele fala? É a alma livre. É prajnaparamita. Então, a imoralidade ele não é o contraste com a moralidade que a gente está colocando. É a liberdade pura. Mas é uma liberdade... Aqui a gente está falando de liberdade lúcida. Né? Eu sei quem eu sou. Eu sei como a realidade surge. Eu sei o que é o coração humano, as dores que estão ali dentro. Então, a liberdade lúcida, ela vai ter os meios adequados. E se ela for cortar, né, mostrar os paradoxos, né, da nossa moralidade, é por amor. Vai ser essa lâmina. Nem sempre confortável. Mas depois que a gente se liberta, a gente diz, uau, muito obrigada. Muito obrigada. Mas dá medo? Dá medo de cruzar a fronteira da moralidade posta. Dá muito medo, gente. E por isso, vamos com calma. Porque a maioria está vivendo isso. Então é muito difícil a rebeldia, né? Porque a gente vai ser... Quando você dá uma furadinha, ó em cima de você já. Aí você... não, então tá bom. Daí a gente tem que ter esse cuidado, não precisa recuar. Vá aprendendo com as cacetadas, né? Como agir, né? Como furar essas fronteiras do que está posto, que limita, aprisiona, faz sofrer, inibe as pessoas de se conhecerem. Isso é a moralidade posta, a inibição da nossa verdadeira natureza.
Então, o que a gente está fazendo é muito corajoso. É muito corajoso. Exige tempo, exige paciência, exige cuidado. Né? Porque, como ele falou, se é difícil de compreender, mais difícil ainda de viver isso, né? Por isso, vamos fazendo assim passos cuidadosos, né? Que vão te dando uma boa base para você não perder a confiança no passo seguinte. Né? Então, mas é para dentro, ó. Quando a gente vai falando do passo seguinte, na verdade, começa aqui, ó, né? Primeiro ele está dizendo, levante e vá em direção a você mesmo. Então, se conheça, porque é isso que vai te dar um destemor de lidar com o que quer que venha. Você vai ter uma confiança quando as pessoas duvidarem. Daí você pergunta, será que é isso mesmo? Vai vir de dentro a resposta. Né? Se aquilo está vindo realmente como uma recomendação de você se reajustar, ou se aquilo é uma mera projeção da confusão do outro. Então você se pergunta. Não quer dizer que você vá, né, com uma patrola, assim, não escuto mais ninguém porque eu sou a sabedoria. Não, você vai se relacionando. Você vai vendo os sinais. Mas daí você pergunta de dentro. Aí você vai saber. Se você realmente está equivocado, ou se aquilo foi uma ação que não bateu bem nos limites dos outros. Você vai ter o que é isso? Mas essa intimidade com você mesmo. Então, cozinhar no silêncio, cozinhar em Prajnaparamita, sem nenhuma pressa. Nenhuma pressa de tenho que fazer alguma coisa, tenho que ajudar, tenho que salvar, tenho que mostrar para a Sangha, tenho que mostrar para o Lama, tenho que mostrar para os meus pais. Nada. O que tiver que ser feito vai vir desse sopro do teu silêncio. Não tenha pressa de nada, gente, porque não está acontecendo nada. Não está acontecendo nada. Mas tem as pessoas com a mente cheia vendo um monte de coisa. É só isso. Então não tenha pressa. Isso é a união de sabedoria e compaixão. A compaixão que tem por dentro sabedoria, ela não tem pressa, ela não tem desespero. Ela não tem nada. Ela não tem nada, porque a sabedoria é essa abertura. Mas na hora certa, brota a atitude. Né? Então, muita calma nessa hora. Então a gente parou naquela etapa. O que eu faço com essa metade que ficou aí agora, né? Já que eu estou mais inteira. Daí ele vai dizer, isso pode criar dramas insolúveis. Vocês já ouviram esses casos assim, de pessoas que a relação está aos trapos e as pessoas não conseguem se separar? É assim, nossa, a pessoa não consegue ver outra coisa mais, né? Em vários âmbitos, né, dos relacionamentos. Creio que a beleza de uma relação é o encontro de dois seres inteiros. Isso é muito raro, porém muito mais rico que o encontro de duas metades. Isso eu achei muito bonito nessa expressão. É muito mais raro, porém muito mais rico. Então, a gente podia ter aqui também essa paciência, né? A gente não tem paciência para ficar sozinho e viver o que é raro. Né? Se a gente tiver que passar 10 anos em solitude e talvez ter um encontro nessa vida, dentro dessa inteireza, acho que teria muito mais valor do que ter vivido 50 relações aos trancos e barrancos, cheia de cortes, cicatriz. Não é? Mas a gente não aguenta, né? A gente não se aguenta. A gente não aguenta estar só. A gente não aguenta se ver. Eu quero uma relação e vai ser você. Porque é o primeiro que apareceu, vem aqui. Né? A gente já fez isso, né? Você não, né? Eu também não. Eu só estou imaginando que, né, alguém aqui já tenha visto isso, né? Imaginem, né? Sempre muito centrado, assim, muito claro. Não. Silêncio primeiro. Quando vê, está no colo do... É uma loucura, né?
Coitado do outro, né? É como se a gente fosse uma seringa, assim, o outro nem vê. Vai lá assim... né? Ai, que horror, que horror. Então, vamos nos abrir para o que é raro e ter a paciência de viver isso, nem que seja na última semana dessa vida. Eu tenho 95, ele tem 97, e foi lindo, valeu a pena. Vou morrer em paz. Enfim, era isso. Ficar vivendo o amor na infância, na adolescência, né? Não, eu quero a maturidade do amor. E eu estou aqui, eu estou me preparando. Encontrando essa inteireza. Eu não preciso correr atrás de ninguém. É incrível, gente. Você pode estar fazendo retiro no meio da floresta. Se for para o teu amor aparecer, de repente é um lenhador. Ele vai lá. Você não saiu nem da tua casa de retiro. É isso, gente. Os encontros, eles não acontecem porque você caminha. Os encontros são encontros de energia. É isso. A gente, dependendo se a gente nessa inteireza, nesse autoequilíbrio, é o que nós vamos atrair. Aí, se a gente está louca pela metade, vai vir um louco pela metade. Se prepare. Vai dar trabalho. Daí a frase que pode ser dita, né? Daí a frase que pode ser dita: levante-se, fique de pé, não fique deitado aos meus pés. Você é um ser inteiro. Torne-se realmente você mesmo. E quando você for você mesmo, então poderemos realmente nos encontrar. O amor é também esta exigência. Né? Quando você estiver inteiro, né? Aí é o encontro da presença, né? A gente não consegue nem imaginar o que seja isso. Mas enfim, gente, por alguma razão nós estamos aqui no dia de hoje, por alguma razão nós aceitamos ouvir essas palavras, por alguma razão. Então eu acho que a gente tem sementes para isso. Que a gente não tenha pressa. Como vocês estão? Tá dando para sorrir? Mesmo com essa notícia toda? É? Ai, que bom, né? Então, como caminhar, né, para essa experiência da não necessidade? Então, esse é um marco, né, do que é a experiência dual e a experiência da não dualidade por dentro da dualidade. Porque a dualidade é uma aparência, é uma sensação de separação, mas, na verdade, a essência da dualidade é a não dualidade. Por mais que eu me sinta separada das pessoas e desse lugar, a experiência desse lugar e das pessoas está se dando por dentro de mim. Cada um de nós está tendo uma experiência única desse lugar, do grupo, dos ensinamentos.
Então, a sensação de separação é como se fosse uma brincadeira da própria mente, a possibilidade. Mas não tem nenhum momento em que a nossa consciência esteja de verdade subjugada àquilo que ela experimenta. Ela participa. As qualidades que eu vivencio desse lugar e das pessoas são qualidades que dizem respeito à minha experiência interna. Se eu achar isso aqui muito chato, é porque eu tenho esses elementos dentro, nesse momento, na superfície. E eles estão determinando o que os meus ouvidos ouvem, o que os meus olhos veem. Mas eu acredito que eu estou dentro desse corpo, apontando para experiências lá fora. E quando eu acredito que isso é a realidade, eu vou usar esse corpo para alterar as experiências para ver se eu melhoro. O campo da não-dualidade é reconhecer que a minha consciência participa das experiências. O meu posicionamento interno determina a qualidade do que os meus sentidos físicos captam. Então, nesse ponto, é isso. Levante-se ou sente-se, você que escolhe, mas vá em direção a você mesmo agora. Descubra como que você constrói a realidade. E pare de se cansar, correndo de um lado para o outro, tirando as coisas do lugar, pintando, reformando as pessoas, né? Então esse é o deslize. Só que daí eu achei muito bonito, tem alguns mestres que falam, né? Então, da dualidade ignorante, né? Ou seja, equivocada, e a dualidade iluminada. Então eu volto a ver as coisas, eu volto a ver as pessoas, mas agora por dentro dessa aparente dualidade, a não dualidade está viva. Eu sei que qualquer movimento interno muda tudo, que eu participo de tudo, que a realidade não está pronta e eu não sou uma mera observadora, eu não estou constatando como uma cientista o mundo e tentando descobrir princípios que estão lá fora. Não existem princípios lá fora. O grande princípio da vida é a consciência. E eu estou dentro disso. Eu vou ver o universo de acordo com o que eu tenho dentro. Se eu tiver silêncio, eu vou realmente descobrir que o universo é silêncio. Se eu sou uma teórica, mas eu vou ter tanta história para lhe contar. Senta aqui um pouquinho agora, eu vou lhe dizer como surgiu o universo. E aí eu estou lá baseada em teorias, em pressupostos. Eu vejo, justifico. Isso que é o lindo da dualidade. Você vai encontrar justificativa para tudo. Tem uma lógica ali dentro. Mas com o silêncio agora a gente está descobrindo a natureza do absoluto, que acolhe todas essas visões parciais, permite que elas aconteçam. Tem uma lógica ali dentro, né? A pessoa realmente funciona ali, né? Surge, como o Lama diz, uma causalidade, né? Bem direitinho, ela faz uma coisa, acontece outra, né? Tudo direitinho. Mas agora a gente pode integrar essa experiência do absoluto, do silêncio. Então a realidade pode ser criada, justificada, você pode ficar ali 10 anos, mas agora tem esse espaço junto, que vai trazer o quê? Vai trazer plasticidade, vai trazer abertura, ele vai te dar a visão adequada sobre as coisas. Então, se você vai viver uma prisão a partir da tua visão, passa a ser agora uma escolha, né? Não é mais... na verdade, você vai perceber que não existem prisões verdadeiras. É só uma teimosia. Surge uma teimosia de ficar um tempinho dentro de uma certa criatividade. Só que daqui a pouquinho essa criatividade também é volátil. E se você não entende isso, você sofre. Então os relacionamentos são criatividades voláteis. A gente achou, num belo dia, que seria interessante vivermos juntos, sermos sócios, formarmos uma família. Aí está ali. Só que daí, com o passar do tempo, se eu perco o frescor daquele primeiro encontro, daquela primeira conversa, parece que surge um mundo fechado, surge a lógica do relacionamento, o que eu faço, o que você faz, tudo direitinho, né? Então agora a gente está fazendo esse treinamento para não perder a abertura das criatividades, do que for criado, né? Aquilo continua aberto, continua plástico, e o que vai ser eu não sei, né?
Então, eu preciso fazer esse deslize. Isso foi tudo que a gente conversou ontem, né? A gente não precisa retomar aqueles pontos, né? Então, dentro do silêncio e dentro de Prajna, eu vou descobrir a dualidade, a não dualidade que esteve sempre presente. Ou seja, a consciência, as experiências todas, né, como experiências da consciência, e não separadas dela. Aí o que acontece? Se a gente conseguir fazer esse deslize para a Prajna Paramita, a gente ir, né, palmilhando, assim, reconhecendo a nossa participação, né, na criação da realidade, aí aquelas emoções perturbadoras, elas deixam de fazer sentido. Isso que é interessante aí dentro das relações. Se eu tenho uma visão dual, que é uma visão utilitária, que é uma visão carente, é uma visão de necessidade, aí a gente já sabe o que dá, né? Somos nós agora. Então, um dia acorda bem, no outro dia acorda mal. Um dia diz que ama, outro dia manda para o inferno. Né? Daí daqui a pouco tem ciúmes, porque já não está olhando só para mim. Como assim? Como assim? Como assim? Como assim? Não está olhando só para mim. Onde você está? Onde você está agora? Você não me ligou. Você disse que ia me ligar. Aí já começa, né? Por quê? Porque é da necessidade, eu preciso da outra pessoa, né? Então eu tenho que monitorar. O outro se torna um objeto que eu tenho que monitorar para a minha energia ficar do jeitinho que eu gosto. Então agora, gente, passou, não é mais isso, tá? Vamos para o trato feito. A gente vai fazer um furinho no dedo e nós vamos fazer pacto de sangue. Tá? No final do nosso retiro, assim, não faz diferente, porque se você fizer diferente, você tira a minha confiança também. Agora, se todos vamos fazer, confiança em comum. Né? Não vai mais fazer isso. Oi? Então, vai buscar agulha. Um estiletinho, não sei o que é melhor. Alguém já fez isso? Eu nunca fiz. Brincadeira, outro tá não é brincadeira. Odeia sangue? Então pronto. Uhum. Então, a gente põe geleia de morango aqui, né? Tem, Miguel, geleia de morango? Framboesa, pronto, a gente finge que é sangue. Hã? Não vai sobrar casal? Não, meu amor. Eu acho que pelo contrário. Isso... mas seguindo a recomendação do Lama, a princípio não façam nada. Não diga assim, levante e vá. Lembra? A gente fez esse comentário. Não manda o outro ir para lugar nenhum, inclusive, tá? É aqui dentro, vai cozinhando, né? Nesse momento você não vai dizer vá, você só vai parar de dizer venha. Já ajuda bastante. Né? Mas aí é difícil, assim. Essa parte é muito difícil. Aí a intenção inicial vai ser assim, tá, então vá para eu treinar sozinho, porque eu não vou conseguir você junto, eu ficar dizendo, eu não dizer bem. Você está me atrapalhando, na verdade. Ai, amores, eu sei, mas quem somos nós nesse momento? Nós somos os praticantes mirins. Nós somos, tem um mestre que diz, né? Como é que ele fala? Rigpa Baby. Né? Nós somos a lucidez bebê. Nós estamos fazendo isso pelas gerações futuras. Nós estamos fazendo o trabalho mais duro, gente. A gente está fazendo essa manobra dentro da nossa cultura, dentro da nossa moralidade. A gente está inserindo elementos, eu não vou dizer que inexistentes, eu acho que tinham pessoas que, mesmo dentro da nossa cultura, tinham isso de forma natural, sem o nome que a gente está dando agora. Mas é muito raro, não está escrito ali? Raro. Então, o que a gente está fazendo agora? A gente está num grupo, a gente está expandindo isso para uma visão mais coletiva, possível, necessária, porque está muito sofrido. Está muito sofrido esse negócio que está posto aí. Então, o que a gente vai fazer, gente? O que der. Cada um de nós, como ele falou, a gente vai aceitar a nossa humanidade, a humanidade dos nossos relacionamentos, e é com isso que nós vamos trabalhar. A gente não vai jogar fora. Ali dentro, o que tem? Ali dentro tem nós.
Ali dentro da relação tem o quê? As emoções que cada um foi colocando, os valores, os conceitos. A relação somos nós. Então, ótimo. É o espelho. Ela é o espelho que eu preciso para me conhecer. Eu não tenho como me conhecer se eu não estiver espelhada. Então, maravilhoso. A gente nem vai dizer, mas que maldita relação, eu queria meditar. Não. Inclusive, se veja por que a gente está achando que meditar é importante. Justo porque a relação está daquele jeito. Talvez se a gente estivesse sozinhos, a gente achasse que não tinha problema nenhum, que estava tudo resolvido. Se nós fôssemos monges, freiras, nenhuma crítica, só estou eu me imaginando freira com tudo que eu tenho aqui dentro, né? Não ia dar certo. Então eu penso assim, perda de tempo. Perda de tempo você colocar uma roupa para se beatificar. Melhor, é mais rápido, mais desafiador. Você vai lá e se expõe. Mas o que você na verdade não está se expondo assim, as pessoas estão me machucando. Não, elas estão te revelando. Tá? Então, nesse ponto, a gente está abençoando, inclusive, o comportamento negativo dos outros. Porque na medida que o outro está meio assim, meio torto, ele vai dizer, olha, a tua energia estava apoiada nesse comportamento. Então, você não tinha um equilíbrio natural, você estava apoiada. Então, quando uma pessoa vem e faz o que a gente não gosta, ela mostra, escancara a tua bengala, a tua muleta. É péssima, gente super elegante, né? Indo super bem, e de repente perde a linha, perde a finesse. Sim, é uma coisa, é lindo de ver, né? Depois que passa, a gente diz, quem foi que fez isso? Meu Deus, não era eu, não deve. Alguém filmou? Não, né? Não. Que bom. Mas a gente viu, né? Não tem problema. A gente viu, isso que importa, né? Então, não amaldiçoem nada que tiver à sua volta, porque a gente está falando agora de inseparatividade. O que tem à nossa volta? A nossa consciência. A gente não tem pessoas à nossa volta. Aquilo que eu estiver falando das pessoas são registros meus. E na medida que eu faço esse trabalho, eu vou ganhando a habilidade de ajudar as pessoas nas suas dificuldades. Porque assim, a gente vai querer ajudar as pessoas, mas no campo da dualidade, a nossa ajuda vai vir misturada com os nossos medos, com os nossos preconceitos, com a nossa raivinha. Aí o outro vem o namorado, a namorada diz, você acha que eu deveria ir no show que ele ama um show lá, sei lá, de quem? Você acha que eu deveria ir? Aí você pensa assim, pai, ele ia ficar bem feliz, mas vai que ele encontra outra lá. Olha, eu acho que é muita gente, acho que a gente podia ver isso no YouTube depois. Você não está falando por ele. Você não está dizendo, vai, seja feliz e arrase. Olha, eu acho que eu me lembro, você passa mal no meio de multidão, né? Lembra? Vamos quando for aqui um show no Teatro Guaíra, daí eu vou assistir junto com você. Se veja, não é um conselho genuíno. A gente está ali no fundo, o outro veio na maior abertura. O que você acha? Você que quer que eu seja feliz, eu tenho certeza, você diz que me ama. E agora? O que você diz? Ai, amor, acho que é melhor você decidir por você mesmo e vá em direção a você mesmo, eu estou aqui. A gente vai fazendo isso. Isso é vitorioso, gente. Isso é libertador. Quando você permite o outro exercitar, né, os seus movimentos, sejam quais forem, e você sente que você está começando a encontrar um lugar próprio de equilíbrio. Uau! Ele foi e eu estou respirando. Nossa, eu estou respirando. Eu continuo com vontade de comer. Eu me lembro de ir no banheiro. Gente, eu até estou com vontade de sair com uma amiga. Olha, eu estou viva. Eu estou viva. E ele não está aqui? Sério? Você até chama Jorge? Você está aqui? Jorge. E ele já foi. Nossa,
Isso é tão bom. E a alegria quando o outro volta. E ele voltou. Jorge! Quando é o contrário, assim, que você sente que o outro está pelos medos dele e vai te podando, vai te colocando os medos dele em você, ele vai te sabe, isolando por ciúmes, por não vá lá, a gente sabe como é que é, não sei o quê. Você só vai encontrar aquelas pessoas chatas lá. Aí você... Aquele figura que não para de te olhar. Muita gente, né? Daí você vai tentando no silêncio, fazendo... Porque daí você vai ficando um pouco sem identidade e vai ficando com os medos mesmo, né? Os teus medos mais os medos dele. Aí você tem que começar a tentar sair dessa vida meio... Que você também permitiu, né? Porque você também estava com medo e acreditou na parceria. E daí ficou os dois, entendeu? Agora vamos dizer, num quarto, né? Com medo de tudo, não vai fazer. Um por ciúmes, outro pelo medo. Sabe, o que eu digo assim? A gente pode olhar isso de forma dual e de forma não dual. De forma não dual, não há conselho. De forma dual, há conselhos, né? Os conselhos que vão ajudar a gente a lidar com as coisas do jeito que elas estão agora são os conselhos preliminares do Buda. Faça o bem, evite o mal, cuide das suas ações de corpo, fala e mente, observe ao redor o que as pessoas consideram melhor e pior e encontre dentro disso, né, um tempero. Mas saiba que isso é assim, é infinito. É infinito. Enquanto a gente estiver nesse campo de projeções. Então, aí tem várias recomendações, né? Assim, de comunicação não violenta, né? Tem coisas muito ricas hoje em dia, eu acho. Tem as preces, vai fazer metabhavana. Como é que a que você falou ontem? Eu nunca sei falar. Se você falar rápido, eu esqueço. Pono. Hã? Então tem, sabe? Só que o que é isso? Isso é tudo ainda olhando a pessoa lá, você aqui, querendo que a pessoa se ajuste, né? Então, é um campo. E é um campo que eu acho que a gente tem material suficiente. Mas o que acontece? Você pega essas receitas, mas nós mesmos não conseguimos, nós vamos ser incoerentes, nós vamos ser o primeiro a prejudicar os outros. Sim. Só que daí eu tenho que entender isso. Né? Eu tenho que realmente estabelecer a base de Prajna, que é o silêncio. Eu preciso agora... Qual é a base de Prajna? Olhar as coisas e não julgá-las mais. Não querer corrigi-las. Não querer elas nem perto nem longe. Só observa. E aí pegar os 8 pontos, né, de Prajnaparamita, que o Lama Santen recomenda. Né? Ou seja, você vai olhar o que você vê no outro, o que você sente a partir do outro, as reações que brotam. Isso tudo é um mundo da consciência. Isso não está posto como um mundo físico. A lógica que a gente está dizendo, não, você devia fazer isso, você devia fazer aquilo, eu vou fazer tal coisa. Isso tudo é estratégia para manter a nossa energia equilibrada de forma artificial. Então aqui a gente está caminhando para onde? Equilíbrio sem estratégia. Se a gente não atingir um equilíbrio sem estratégia, o tempo todo eu vou bater em obstáculo. Se eu descubro que existe a possibilidade de eu me autoequilibrar, de eu me familiarizar com um lugar onde a energia, por si mesma, ela se configura com alguma qualidade, você se solta da experiência, ela volta para o seu campo de primordial, de neutralidade. Aí porque se você estiver sempre com a energia posta de uma certa forma, ela não vai conseguir interagir com as experiências que vão surgindo.
Agora, se você descobre que se você repousar no coração da raiva, ela se revela como energia primordial, depois de uma crise, de uma briga, você volta para o outro com o coração aberto. Se você não sabe fazer isso, você vai com aquele coração vermelho, cristalizado, pontiagudo e diz assim, ok, vamos conversar agora, estou mais calma. Por que você fez isso? Então, vai dar. Se nós não seguirmos essa recomendação, vá em direção a você mesma. Não tem nem como dizer, e o que eu faço com o outro então? Pergunta tola. Porque a gente não sabe nem o que fazer conosco. Tá? Então, com muita paciência, sem querer corrigir ninguém, seguindo as recomendações, né, básicas de não faça o mal, faça o bem, né, daquele jeitinho já desconfiado, vai assim rápida. Teu silêncio, tua investigação. Essa investigação, como é que a gente começa? Ouçam diariamente as instruções do Lama sobre os 8 pontos. Pega lá um vídeo dele. E assim a gente é como tomar banho. Toma banho de 8 pontos, todo dia. Tá? Daí faz reposição ao longo do dia, se precisar. Mas não deixa até aquilo ficar decor. Até aquilo se transformar numa base de raciocínio teu. Então, de tanto você ouvir as contemplações de Prajnaparamita, da não-dualidade, o que vai acontecer? Aquilo começa a se infiltrar nos teus pensamentos. Então, você está acostumada, por exemplo, a sempre pensar, o que eu vou fazer com fulano? E agora? E ele me falou isso, e ela me falou aquilo. Essas estratégias, de repente, brota assim. Mas você já parou para pensar que, de repente, isso são ideias tuas projetadas lá fora? Aí, o que é isso? É a voz do Lama, né? Então, de tanto você ouvir, aquilo daqui a pouco se torna teu. E aí você, apoiada pelo silêncio, você começa a ver aquilo. Você fala assim, yes, era isso mesmo. Tá? Então, se encharcar das instruções de Prajnaparamita, sentar em silêncio sempre que você puder, de forma, né, formal, ou ao longo do dia, né, como a gente tem feito aqui, assim, você simplesmente, sem ninguém perceber, você sentou do jeito que sentou, relaxou os teus olhos, tuas atitudes. Você confia no espaço natural e silencioso que está dentro de qualquer circunstância, qualquer lugar. E é nele que você toma teu refúgio por 5 minutos, 3 minutos. E daí quando levanta, não levanta mais de qualquer jeito. Carrega com você isso, carrega com você essa visão. Leva a quietude junto do movimento. Leva a não-dualidade por dentro da aparente dualidade que você vai voltar a se relacionar. Você vai voltar a falar com as pessoas, vai voltar a pegar coisas, mas por dentro agora dessa aparente dualidade, você está vendo a coemergência, você sabe que as experiências são da sua consciência, você não está constatando nada fora, você está se vendo vivo em tudo ao teu redor. Então, e aí, desse silêncio, dessa visão não dual, as emoções, como eu estava falando, as emoções perturbadoras começam a ficar meio tolas. Aí, de repente, você está com raiva, daí você lembra da coemergência. Eu estou com raiva do quê, afinal de contas? Eu estava apoiada num tipo de comportamento, o outro não respeitou, caí. Então, equívoco. Então, quando eu tiver raiva agora, eu vou contemplar a não-dualidade. Quando eu tiver ciúmes, a não-dualidade. Como que estruturas internas são essas que estão me fazendo ver as coisas dessa forma agora, né? E quanto mais familiarizados nós nos tornarmos, né, com essa visão, com essa atitude, com esse posicionamento, mais silenciosos nós vamos nos tornando. Mais fluidos, mais presentes. A gente não vai estar assim torcendo para que as coisas sejam de um jeito e não de outro. Você vai fluindo por dentro das coisas que já estão desenhadas, mas você está vendo a abertura de tudo o tempo todo. Daí surge a possibilidade da sabedoria com essas diferentes faces brotarem.
inesperadamente. Né? Daí as situações, assim como uma situação evocava de você a raiva, porque você acreditava na dualidade, não tinha autoequilíbrio, agora as situações, você assentada numa situação de autoequilíbrio, de visão, né, não dual, as situações vão evocar de você as sabedorias. Então você nem diz assim, hoje eu vou me vestir de azul, sabedoria do espelho. Né? Você pode até fazer isso como prática, né? Hoje eu vou exercitar a sabedoria do espelho. Mas olhando as sabedorias como manifestações espontâneas, não é assim. Você vai esperar a vida evocar de você. Todas elas vão estar dentro de você. Mas as situações vão pedir atitudes específicas, não é? E de forma natural. Aí eu se pergunto, mas como, né? O que eu faço para ser natural? Esse é o segredo, não faça. Não queira receita, não planeje. Assim como hoje você não diz assim, o que eu faço para sentir raiva hoje? O que eu faço para sentir ciúmes? Não estou sentindo ciúmes, o que eu faço para sentir ciúmes? A gente não planeja, né? Por quê? Porque tem a base da não dualidade, está natural, instaladinha. Inclusive a gente faz revisão, né? Momento a momento, aquilo está em dia, as peças, tudo lubrificado. Olha, se tem uma coisa que a gente sabe fazer é manter, né, esse painel da dualidade. Ah, mas está lindo, assim, vai aprimorando ainda com o tempo, né? Então agora a gente vai trocar, né? A gente vai sair dessa sala de controle. E aí não se pergunte como é que vai ser. Porque essa pergunta faz parte desse painelzinho aqui. Aqui sim faz sentido como é que vai ser. Então, para a gente poder vivenciar a sabedoria, essas ferramentas todas, gente, ó, joga fora. Não funciona aqui. Se funcionar, é só para você, às vezes, revisar como é que a mente humana funciona, né? Aí você já era íntimo daquilo, mas não opera mais a partir disso. Né? Sabendo como isso opera, vai brotar a compaixão, né? De entender como que cada um está usando, né, esse equipamento super ultrapassado. Como é que você está usando isso aí ainda, meu amor? Nós já estamos na era da mandala. Nós estamos na era da espontaneidade lúcida. E você está aí nesse estado de controle. Pô, amiga, é baratinha, de graça. É isso aqui, ó. E, ó, não tem treinamento, não. É só sentar quieto, esse negócio vem vindo, sem vindo. E você está aí nesse esforço, se matando. É. A gente podia ser revendedores e revendedoras de mandala agora, né? Assim, bem aliviar, né, as pessoas desse fazer, né, desse controle. E é tudo que a gente não sabe, né? Eu lembro do Alan Wallace falando, né, quando ele estava falando dos 6 paramitas, ele disse que hoje em dia a 7ª paramita, ou seja, a 7ª qualidade necessária é o relaxamento. Eu não sei como é que seria em sânscrito isso, Gabi. Tem Prajna paramita. Hã? Né? Vamos procurar o que é relaxamento, né? Daí a gente põe ali, né? Relax paramita. Né? A perfeição do relaxamento. Vocês sabem qual é a perfeição do relaxamento? É a vacuidade. Não sou eu que estou dizendo isso. Nankaj Norbu disse isso. Vários mestres disseram isso. A perfeição do relaxamento é a vacuidade. Porque o que é isso? Você relaxa do controle. O controle é a ferramenta da dualidade. O relaxamento indo, né, no seu mais profundo, né, na sua mais profunda essência, você não está vendo nada ao redor para ser controlado. Quando você realmente entende coemergência, não tem mais nada para ser controlado. E esse reconhecimento é a própria vacuidade. E a vacuidade é o relaxar. Se você quiser entender o efeito da dualidade, a primeira coisa são as tensões musculares. Então, que melhor relaxante muscular? Prajna paramita. Uma dosezinha por dia. Né? Dorflex, a gente vai falir.
né? Esse remédio, né? Então, entender que as coisas são abertas. Não é que elas não existem, mas elas não existem como eu acho que elas existem. Elas não estão, quando elas surgem, elas não estão paradinhas agora. Elas não viraram uma imagem parada. Elas são um fluxo mutante. Ora, olhe isso, constate isso. Né? Já está acontecendo, sempre foi isso. Então, esse campo isso que a gente está vendo aqui, é o campo para nós manifestarmos amor de forma natural, a sabedoria, as ações nas suas várias faces. Então a gente pode parecer que a gente está indo numa direção assim, que nada mais importa. Todo mundo faz o que tem que fazer, porque afinal eu estou dizendo para ele ser ele mesmo, então eu não tenho que fazer mais nada, né? Mas a sabedoria, ela tem a capacidade, inclusive, né, de interromper a negatividade dos outros, mas com amor. Essa vai ser a grande diferença. A gente não vai interromper a negatividade dos outros como a gente está fazendo agora, misturado com os nossos interesses próprios. Né? O outro, quando faz alguma negatividade, ele me irrita. Ele coloca a minha segurança em risco, inclusive, a minha dignidade. Então eu não estou cortando a negatividade do outro unicamente por ele. É por mim também. Então isso, acredite que a outra pessoa sente. A pessoa entende direitinho que ali tem você no meio. E aquilo não chega no outro como amor. Aí o outro vai ficar com raiva de você também. E aquilo é um nó kármico. Aquilo vai ter que ter um ajuste mais adiante. A gente ajusta também. Ótimo. Mas a melhor forma de entender uma ação que pode cortar a negatividade do outro com firmeza, com uma palavra, é desse lugar, né, da sua inteireza. Você não está barganhando com o outro um comportamento que também te afeta. Né? Então essa é a sabedoria que tudo realiza. Né? Como que é o nome, Gabi? Em tibetano, da sabedoria verde, ou da deidade? Amoghasiddhi, isso. Né? Então, essa Amoghasiddhi é assim, como se fosse a corporificação, né, de alguém que está livre para fazer o que é necessário ser feito. E entre as coisas necessárias, pode ser que a gente tenha que pegar na orelha do outro. Do filho, né? Talvez não. Os pais, né? Acho que os pais são os primeiros a se beneficiar de Amoghasiddhi, né? Claro, né? Dentro de uma relação também, todas as relações, né? De casal, de sociedade, o que seja, né? De amigos. Então, a sabedoria que tudo realiza, a base é essa. Eu não estou mais fazendo as coisas como uma barganha para eu ser feliz. A minha energia está livre. Está livre, ela não está batendo nos meus nós internos e eu estou avaliando assim, até aqui eu faço, depois daqui eu já não posso. Aqui eu faço, mas faço desse jeito e não daquele. Né? É um fazer aberto, que está realmente integrado com a situação, se comunicando com ela e tirando dela o tom, a proporção, a cor. Isso é lindo, né? Porque daí também não tem raciocínio. Você não vai pegar uma coisa externa e vai assim, né, fazer um implante ali na situação. É sempre da situação. A proporção do que tem que ser dito, o tom, o momento, está tudo posto. Essa é a beleza da presença. A presença, ela capta. A presença é intuitiva. E ela é aguda também. É lindo. É lindo isso, né? Mas que presença é essa? É a nossa. É nós despidos de nós. Quando eu me dispo de qualquer pessoalidade, que é o que eu vou aprendendo a fazer no meu silêncio, sobra pura presença. Então, quando a gente diz, seja você mesmo, a gente não está dizendo, seja você essa coisinha agora. Seja a presença que você é. Né? Veja os seus personagens como possibilidades momentâneas, mas não para aí. Se reconheça como presença.
Então, dessa presença vem esse fazer livre. Porque esse é um fazer da vida, é a própria vida fazendo o que tem que ser feito através de você. Não é você controlando a vida. Não é? Imagina na natureza, é o fluxo da vida se manifestando através das árvores, dos animais. Agora, as árvores não estão entre si assim, nossa, esse pinheiro aqui do meu lado, essa raiz se infiltrando aqui. Eles não têm esse tipo de coisa, né? Cada planta, cada árvore simplesmente manifesta o fluxo da vida. E tudo funciona, né? Então, nós também podemos ser assim. A gente não precisa pegar o fluxo da vida que está, né, já por dentro de nós e começa a dar nó nisso, começa a dar nome, começa a acumula energia um pouquinho mais aqui, um pouquinho mais ali, a gente vai ficando tudo torto, né? A gente vai moldando essa energia vital a partir de experiências passadas. Então essa é a importância da gente se esvaziar momento a momento do que ocorre, porque aí vai ser sempre esse fluxo vivo, original, criativo. Tá? Isso é a Mogassídia. A Mogassídia é uma energia fluida, sem nós. Aquilo vai... E na medida que isso brota, você realmente está disponível. Você não tem reservas para viver as situações. Porque a vida sabe o que há para ser feito. A vida não é contra a vida. Então, o que vier é a própria vida. O que está brotando de você é a vida. Então, não é um embate, a vida contra a vida. Quem vai ganhar? A sua vida é pior que a minha? Não tem isso, né? Então, a vida vai saber o que fazer com a vida. Então, seja essa presença. E o que estiver ocorrendo, você vai ver... Porque, olha, gente, dentro de toda a situação, já existe o princípio do equilíbrio ali dentro. Todos os fenômenos têm, por natureza, a autoliberação. Então, se alguma coisa está embolada, é porque as pessoas não estão deixando aquilo simplesmente fluir. Se a gente estiver vivendo isso, a gente já encontra o caminho que a energia gostaria, né? Daí, você só diz assim, ó, solta aqui um pouquinho. Isso. 2 passinhos para trás. Isso. Agora senta, respira. Isso. Isso. Você que estava segurando aquilo ali, agora segura isso aqui, ó. Isso. Nessa altura. Isso. Ó, agora fica aqui, respira. Ah, pronto. Agora nós vamos recitar Om Mani Padme Hum, Om Mani Padme Hum, pum, acabou. Né? É só isso, né? Porque quem está presente está vendo o que o outro que está confuso não está vendo. O outro está tendo um ataque psicótico, está vendo, né? Projetando coisas no fluxo da vida, né? Que não quer nada, quer só fluir. Não é? Não parece bom? A gente devia testar isso. Então, você veja, esse lugar de inteireza nos põe na vida de novo. Nos põe no coração da vida. Não vai deixar a gente inerte. Ah, agora não... Né? Aconteça o que acontecer. Essa pode ser uma atitude também, né? Porque você sabe que tudo no final repousa no seu equilíbrio. Mas pode ser que a nossa manifestação tenha essa atividade, né? A gente não precisa nem querer e nem não querer, né? A gente só vai aceitando os convites. Aqui, ali. E de vez em quando você fica quieto, né? Ninguém te chamou, ninguém pediu nada. Você sabe o que fazer no teu silêncio. Olha que delícia. Quando ninguém estiver olhando para você, você tem o que fazer. Fica quietinho. Ai, ninguém está me vendo mais. Aproveite. Aproveite. Nossa, isso é uma bênção quando as pessoas esquecem de você. Vai fazer um retiro. Depois não. Aí quer fazer retiro quando todo mundo está olhando para você. Aí chora para cá, chora para lá, pede licença aqui, rasga tudo e vai fazer retiro. Aproveita quando ninguém está te olhando, sorrateiramente. Hiberna ali, assim. Aí de repente alguém bate na tua porta. Opa. Né? Então a sabedoria de Dharmata também, né? Como é que é o nome da deidade? Vairocana, né? Branquinha, né? É o céu sempre presente, né?
Então, na verdade, é a partir daí que a gente já está vendo todas as outras sabedorias, né? A gente é repousados nesse céu. Nesse exato instante, né? Nós estamos usando da nossa criatividade para criar esse encontro. Mas se a gente parar de falar, se a gente chamar o pessoal da cozinha, né? Daí a gente vai ver que quando a gente muda o posicionamento da consciência, se abre um espaço de possibilidades. E aí? Não saia criando já uma outra coisa. Perceba que há isso. Então, o fenômeno do retiro está vindo desse espaço, está sustentado nesse espaço e descansa nesse espaço tão pronto, os nossos olhos, né, descansem ou sigam em outra direção. Não é um espaço físico. A gente não está dentro do corpo no Sukhavati, né? Tudo ao redor é o exercício da nossa consciência. É o campo de atividade da nossa consciência. E nós estamos fazendo isso acontecer. Se não fosse, ia ser difícil encerrar o retiro. A gente ia tentar levantar e alguma coisa ia segurar a gente. A gente ia tentar fechar a porta não fecha. Daí o evento não quer acabar. Daí a gente vai ter que convencer o evento para que ele descanse. Não tem. Nós somos o evento. Então ele nasce e morre conosco. Isso é Dharmata, isso é nós corporificando Vairocana. Assim, a gente não perde a experiência do céu. Isso é o que a gente pode fazer a qualquer momento, né? Senta. Só que não tente entender isso com a mente. Então, a mente não vê Vairocana. A mente vai ver apego, vai ver outras coisas. Então, o Vairocana surge quando você não pensa. Esse espaço surge quando você não quer defini-lo. Quando você não está nem buscando ele, porque você já está nele, né? Então, esses são os paradoxos que vão se apresentando para a nossa mente. Né? Então, por que a gente não vai ver esse espaço? Porque quando eu sento, eu digo, e agora? O espaço está vindo? Será que ele vem de cima, vem de baixo? Será que é da esquerda? Será que isso que eu estou sentindo é o espaço? Aí já estragou tudo. Então, aqui também há uma ousadia, né? E se soltando dos pensamentos até você ter a confiança de que você realmente está vivenciando esse espaço. Daí não resta dúvida. Mas quando você ainda tiver dúvidas, é porque a confiança ainda está no pensamento, você ainda está tomando o espaço como se fosse algo separado de você. Gente, eu esqueci de fazer intervalo, né? Não. Vamos parar no espaço. A gente podia tomar um chá no espaço, né? 15 minutinhos. Vamos? 10:05, 10:10. 11, eu já esqueci a hora.